Olá, olha bem, nessa terceira aula, me desculpa estar mexendo assim, mas eu tive que gravar 3 aulas ao mesmo tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Oh, que nome complicado, adjetivo possessivo. Bom, representa posse, né? Representa posse. Ou seja, tudo aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos. Então, dentro dela da nossa língua, é praticamente iguais. A diferença está nos pronomes possessivos, que nossa língua nós colocamos diferentemente. Mas vou mostrar para vocês como é que funciona. Veja bem, nós temos aqui os adjetivos possessivos, tá? Os adjetivos possessivos que quer dizer o meu, a minha, o teu, a tua, dele, dela, dele ou dela, nosso, vosso, deles ou delas. Ou seja, no inglês é o my, your, tá aqui a pronúncia, your, his, her. Obviamente esse her parece muito com aquele her do pronome oblíquo, mas existe uma diferença muito simples para isso, que daqui eu explico já já. Her, it's our, né? Our, olha a pronúncia aqui, ó. Our, um acento agudo e um circunflexo. Our, ou seja, nosso, our. Your, que é o vosso, o seu, né? E o their, que é deles. Uns falam their, outros falam their, mas dentro da nomenclatura dá para se entender melhor. Entenderam? Então, é assim que funciona adjetivo possessivo. Então, vamos supor que eu tenho uma frase como essa, por exemplo. Bom, se eu pegar essa frase e dizer o seguinte: My house is my house, eu vou estar repetindo a palavra. Ou seja, a minha casa é minha casa. O que, obviamente, nós não vamos fazer isso. Nós usamos um pronome possessivo para evitar repetir o substantivo, a palavra. Ou seja, my house is my house. Então, a minha casa é minha casa. Então, eu sempre que utilizar um adjetivo possessivo, eu preciso do substantivo, eu preciso da palavra. Se eu não tiver esse substantivo do lado desse adjetivo, eu não posso utilizar esse tipo de palavra, eu tenho que usar outro. Como, por exemplo, essa aqui. Então, nessa palavra, eu vou colocar a seguinte forma. Veja bem. My house is mine. Então, a minha casa é minha. É minha o quê? Casa. Nós estamos falando da casa. Então, eu não preciso repetir esse adjetivo possessivo, porque eu não tenho substantivo do lado. Eu tenho apenas o pronome que indica isso, tá? Então, os pronomes que vocês podem ver lá é o que? O mine, que representa o meu ou a minha. Yours, né? Com S no final. O seu, a sua. His, o dele. Hers, o dela. Its, o dele e a dela. Não tem apóstrofe não, é só ETS junto. Ours, o nosso ou a nossa. Yours, o vosso ou a vossa. E theirs, os deles ou as delas. Então, nesse caso aqui, eu tenho mine is nice, ou seja, a minha é legal. Então, veja bem, se eu digo que a minha é legal, eu estou me referindo a quem? A casa que eu estava falando anteriormente. Então, eu não preciso repetir isso. Mas para mim não ter que repetir esse substantivo, eu preciso colocar um pronome. O que é um pronome? É uma palavra que se coloca no lugar de um nome para evitar a repetição dela. E assim é o que nós definimos dentro da língua portuguesa. Então, da mesma coisa no inglês. Nós usamos adjetivo possessivo com substantivo para determinar posse. Usamos os pronomes possessivos para indicar a posse, mas sem a repetição do substantivo da palavra. Entenderam? Então é assim que funciona. Então, por exemplo, eu vou dizer, eu não posso colocar essa daqui, mine, com a palavra house. Mine house, não dá, não funciona. A minha casa, isso funciona em português. Porque em português nós precisamos colocar o artigo definido para que a gente indique, ou seja, a minha casa, o meu carro, ou isso ou aquilo. Então, nós colocamos esse a para
determinar a situação usando um artigo definido. Mas no inglês você não pode usar esse artigo. Você não pode dizer the mine, tá? Então nunca utilize um artigo definido para colocar isso aqui. Você nunca coloca isso aqui, ó. The. The não é funcional, ok? Para isso existe a palavra mine. Então esses são os pronomes, adjetivos possessivos e pronomes possessivos que nós utilizamos todos os dias, a todos os momentos. O que vocês têm que fazer? Memorizar e praticar. Simples. My house, my car. Mine, o meu ou a minha. Não precisa repetir. Entendeu? Então, repetindo mais uma vez para a gente ficar ciente. Então, dizemos my, your, his, her, its, our, your, and their. Ou então, mine, yours. Você pode ver que tem um assim aqui, né? Isso não quer dizer plural não, tá? Isso quer dizer apenas que tá, esse assim está substituindo o substantivo. Por isso que está esse assim ali. Yours. His, eu não posso colocar dois S, porque se eu colocar dois S no his, o que vai acontecer? His com dois S significa o chocalho de uma cobra. É o barulho de uma cobra. His. Okay? Então, não é funcional. Usa só um. His. Hers. Its. Ours. Yours. And theirs. Então, sempre que utilizar uma palavra, eu digo my house is mine ou mine is nice. Ok? Isso pode ser com qualquer um. Your car is beautiful. Mine. Your car is red. Seu carro é vermelho. O meu é cinza. So mine is gray. Então eu utilizo o pronome possessivo para evitar de repetir a palavra carro. Entendeu? Mas se eu não fizer, eu tenho que usar my car is gray. Meu carro é cinza. O seu é vermelho. Yours is red. E é assim que funciona essa parte de adjetivo possessivo e pronome possessivo. É uma aulinha curta, mas para que vocês possam entender como é que utilizar. Os mais importantes virão depois, nas próximas aulas. Então isso é apenas para que vocês possam ter uma noção. Vejo vocês semana que vem, porque infelizmente eu só posso gravar nos fins de semana. Então, na próxima semana eu gravo mais 3 aulas e coloco para vocês utilizarem, ok? Então, um abraço, tá? Boa semana, bom final de semana, o que seja, e mete bronca, ok? Estudem bastante, pratiquem. Alright, bye bye.